Olá, paz, tudo bem? Bom, nós estamos no desafio da leitura da Bíblia em 10 meses, né? A Bíblia de capa a capa, para nós lermos em 10 meses. Ontem, no dia 7 de março, nós terminamos o livro de Números. E hoje, dia 8 de março, Dia das Mulheres, feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres, que Deus abençoe vocês. Eu amo quando eu vejo mulheres querendo ler a Bíblia, querendo estudar um pouco mais, é tão bom. Né? É muito legal a gente sentar, ler e o Senhor falar conosco em cada leitura. Eu fico muito feliz quando eu vejo cada vez mais mulheres amando a palavra do Senhor e colocando em prática. Isso é maravilhoso, né? Glória a Deus por isso. Então, feliz Dia das Mulheres, meninas, meninas mulheres. E nós estamos na leitura hoje começando Deuteronômio. Então, eu vou gravar hoje agora, só uma reflexão mesmo, algumas coisas sobre o livro de Números, né? Que a gente fica mais próximo nessa leitura um dos outros. O livro de Levíticos, tem um pastor que vai estar gravando com a gente, não deu certo ainda de ele estar gravando, mas ele vai estar gravando, nós vamos estar postando mesmo depois, tá? Não tem problema, é bom que você memoriza, relembra um pouquinho mais do que leu, né? Bom, o livro de Números, gente, ele é o livro que também foi escrito por Moisés, né? A lição central dele, o ensinamento central dele, a gente pode perceber que é a incredulidade do povo, né? Então, lá no livro de Gênesis, nós vamos falar do início, da criação, tal, né? Da queda do homem e tal. O livro de Êxodo, a gente pode falar um pouco da libertação do homem, né? E a promessa da terra prometida, né? Então, eles saem de lá em rumo à terra prometida. E aí, no livro de Levítico que vai ser comentado ainda, então o livro de Números fala dessa transição entre a libertação, entre a saída do Êxodo e ao alcance da terra prometida, né? Então a gente vê esse povo no deserto. Alguns falam que é o livro da peregrinação, outros dizem que é o livro da murmuração, porque o povo murmura demais. E tem muitas lições, né, que nós podemos aprender e meditar em erros que o povo caiu e se a gente não tomar cuidado, nós também podemos cair nesses mesmos erros, nessas mesmas práticas, né? O livro de Números, ele foi dado esse nome porque é o livro onde conta, onde faz o censo, tem 2 censos, que é feita as contagens do povo ali. E no primeiro censo ali, deu 603.550 no total de homens acima de 20 anos, sem contar mulheres e crianças. Então, era muita gente. Você vai perceber que lá no outro censo essas pessoas não estão, porque elas morreram por desobediência, por incredulidade. É que nós vamos estar vendo vários erros que eles cometem diante de Deus, assim, sabe? Que eles não reconhecem Deus, que eles faltam a fé deles em Deus, falta essa confiança em Deus, né? Então, já para começar, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu sempre, quando venho bater um papo aqui, e até os bate-papos mesmo com os pastores aqui quando vêm, amigos, né, estudantes de palavra, pessoas que amam a Bíblia e tal, sempre com foco numa aplicação mais pessoal, numa reflexão mais pessoal, não o estudo profundo que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo uma leitura da Bíblia, né, uma leitura mais corrida, um pouco mais rápida, mas o Senhor sempre fala conosco, né, sempre, eu pelo menos todos os dias, o Senhor fala comigo, o Espírito Santo fala comigo e me traz reflexões do que eu preciso mudar, né, na minha vida, né, de acordo com as leituras. E eu já quero fazer essa pergunta para você, né, o Senhor, quando você tem um encontro com Cristo, ele te libertou, ele tirou do Egito, né, e aí ele te dá uma promessa da terra prometida. E eu quero perguntar para você como é que tá sendo essa caminhada. Tem sido uma caminhada de murmuração, de reclamação, ou uma caminhada de confiança e obediência, né? Então é algo, quando você começa a ler o livro de Números, você já começa a pensar sobre isso. É um livro bastante intrigante, né? E aí a gente começa, ele vai lá, tem um censo, tem as contagens lá no capítulo. No capítulo 2, só uma curiosidade, assim, bem rápido. Eu tenho as minhas anotações aqui, cada ano que eu leio, eu escrevo um pouquinho, né? Aí vai ficando vários papéis. Então, no capítulo 2 tem uma organização ali do acampamento e como que fica quando o povo parava. Porque vocês lembram que eles levantam a tenda, sai, para, né? Conforme a nuvem e tal, se movia tal, né? A coluna de fogo. E uma coisa que eu escrevi aqui na minha Bíblia, na leitura desse ano, que Deus é um Deus organizado, né? Ele queria um acampamento organizado, né? E esse ano é algo que eu tenho pensado bastante sobre como é que a minha vida está organizada diante de Deus em todas as áreas, né? Como é que eu me movo nessa minha caminhada? Nós estamos numa caminhada da Terra Prometida, né? Eles estavam uma caminhada da Terra Prometida, a promessa que o Senhor tinha feito para eles. E eles tinham um momento como é que eles deveriam sair para caminhar e como é que eles deveriam ficar,
né? E às vezes a gente faz as coisas na nossa vida tão atropelada, assim, sabe? Tão correndo, tudo sem propósito, ou tudo no desespero, né? Não sei você, mas eu já fiz isso muitas vezes, né? Até as coisas do Senhor mesmo, às vezes a gente assume 1000 compromissos e você vai fazendo no desespero, né? Vai fazendo correndo, ficando exausta e às vezes você não sabe, né? Se o Senhor quer daquela maneira. Então nós temos que aprender a ter organização nas nossas coisas, organização no nosso dia a dia, organização na nossa vida com Deus, organização dos nossos compromissos em todas as áreas, né? Então eu destaquei isso aqui porque nesse ano eu tenho pedido para o Senhor me dê essa mais capacidade de ser organizada, né? Nos meus compromissos, nas minhas responsabilidades, para mim saber quando eu tenho que ir, quando eu tenho que voltar, né? Como eu tenho que ir e como eu tenho que voltar, porque às vezes o Senhor quer que nós realmente possamos avançar em algumas áreas da nossa vida, mas às vezes a gente sai simplesmente, né? Vamos, e não tem essa noção. Então, a gente percebe que Deus, ele organiza ali como é que deveria realmente funcionar o acampamento dele, as disposições das tribos, né, acampamentos e tal. Então, mais uma reflexão mesmo, né? Mais simples. E aí vai falando sobre o recenseamento dos levitas, as contagens, tal, os cuidados, né, lá no acampamento, os votos de Narizeu. Então tem várias explicações e eu não vou estar falando sobre isso. Eu quero já ir com vocês, que é um capítulo muito, 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 muito importante. No capítulo 9 lá, primeiro no capítulo 9, eu até fiz uma anotação aqui, que os líderes, exemplo, ele não fazia o que ele queria, e sim o que Deus queria. As pessoas vão perguntar alguma coisa para Moisés referente à Páscoa, né? Então eu vou ler só um versículo ali para você dar uma lembrada, quem já leu e quem não leu vai ler ainda, né? No capítulo 9, no versículo 7, fala assim: e disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros porque temos tocado no cadáver. Mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor na ocasião própria, como os demais israelitas? Então ele está lá perguntando, conversando com Moisés e tal. Aí Moisés fala: esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Eu tenho uma posição de liderança na igreja, liderança dos jovens, né? E muitas vezes alguém vem perguntar alguma coisa para nós, diante de uma situação, e às vezes até pode ser, né? Tem pastores aqui, tal, líderes também, e muitas vezes a gente se sente pressionados a dar aquela resposta logo, a tentar resolver aquela resposta logo, mas nós temos que lembrar que nunca é sobre nós, não tem a ver com o que eu acho, com o que eu penso. Eu tô ali, não é a minha empresa, não é as minhas coisas, mas eu tô ali simplesmente como um servo do Senhor, como uma liderança, mas uma liderança que tem uma direção, e essa direção é a direção de Deus. Então eu achei incrível isso quando Moisés ele fala: esperem até que o Senhor ordena, até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês, nessa tradução que eu tô lendo, né? Então, muitas vezes é necessário, quando alguém vem falar conosco, nós falarmos assim: eu vou orar sobre isso, né? Tem coisa, lógico, que é né, mais urgente, tem coisa que você consegue dar uma resposta, mas muitas vezes a gente vai ter que falar isso: olha, eu vou orar sobre isso, eu vou perguntar o que Deus, né, ele quer me dizer a respeito disso, eu não posso dar uma resposta agora. Então nós temos que ter essa confiança em Deus, né, que não é sobre o que eu acho, não é sobre o que eu penso, não é sobre o que, né, o meu achismo, mas sim sobre o que Deus acha, sobre o que Deus acha não, sobre o que Deus quer, né, sobre qual que é a vontade dele, porque a vontade dele, como a gente sabe, é boa, perfeita e agradável para os que permanecem nele. Então nós temos que estar sempre assim, quem está presente à frente de trabalhos, né, ter essa sensibilidade de falar: não, Senhor, o que o Senhor quer para essa pessoa que eu estou liderando, né, qual que é a resposta que eu posso dar agora para essa pessoa, né, eu não sei como fazer isso, né. Então acho muito interessante a gente ter essa sensibilidade. Eu tenho um testemunho até de um pastor, que foi nosso pastor, e eu lembro que eu fui contar um caso para ele de uma pessoa da igreja, tal, né, e que era um caso dos jovens que a gente estava passando. Uma jovem tinha pedido socorro em determinado assunto, e eu falei: se eu não dou conta do recado, fui perguntar para o nosso pastor, e esse é um pastor muito sábio, um pastor que pastoreia há muito tempo. Aí ele pegou e falou assim: nós vamos orar sobre isso, depois eu falo com você, né? Então é muito importante isso, que nós possamos ter essa sensibilidade, né? Eu vou orar, depois a gente conversa, porque a resposta não é nossa, é de Deus. E, gente, fala a verdade, tira um peso
gigantesco das nossas costas, né? Eu acho lindo lá, também no capítulo 9 mesmo, que fala no versículo 17, sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor, acampava. Eles tinham Deus como guia deles, né? E olha, mesmo eles tendo Deus como guia tão claramente ali, às vezes a gente fala, nossa, eles, né, mesmo tendo ali a nuvem, tudo tão olhando assim visualmente, é possível ver, né? E eles desobedeceram, murmuraram e reclamaram e questionaram, meu Deus do céu, o povo reclamão. Mas e nós? E nós que temos o Espírito Santo dentro de nós? Você consegue perceber? Eles tinham, assim, né, Deus ali, né, na tenda, falando com Moisés, um líder incrível e tal. Mas e nós? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, é Deus em nós. Olha que loucura! E nós pecamos, nós desobedecemos, nós nos rebeliamos, nós nos revoltamos, né? Então, às vezes a gente é mais fácil olhar o outro do que olhar para nós, né? No dia de hoje, no que nós estamos vivendo hoje, né? Quais são as nossas atitudes hoje? Então, que nós possamos ter Deus como nosso guia, assim, sabe? Nós possamos caminhar debaixo da vontade dele, sabe? A boa, perfeita, como eu já falei, a verdade dele é boa, perfeita, agradável para os que estão nele, para os que obedecem. Todo mundo, quando fala esse versículo, só fala a primeira parte, né? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e esquece de falar essa outra parte, para os que estão neles, para o que dá para aquele que tem a sensibilidade de ouvir a voz dele, ser direcionado por ele, né? Então, que nós possamos, sabe, ao você estar lendo a Bíblia nesse ano, sabe, assim que você terminar o Pentateuco, você poder olhar e falar assim, meu Deus do céu, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso andar debaixo da tua palavra, debaixo da tua bênção, sabe, para que não tenha maldições sobre a nossa vida, para que a gente não tenha consequências de pecados, né, das nossas próprias atitudes, como aconteceu com o povo, né, que tem tantos exemplos aqui, gente do céu, é chocante de ver, o livro de Números é extremamente intrigante. Eles tinham as cornetas que eu acho interessantes lá, que era uma maneira com que eles se comunicavam com o povo, assim, né? Então, Deus sempre nos dá estratégia para comunicar com as pessoas, tal. Eu consigo cada vez mais perceber o Moisés, o quanto ele era adorador. No capítulo 10 eu destaco algumas coisas aqui mesmo. Mas no capítulo 11 é o capítulo que fala assim: aconteceu que o povo começou a se queixar das dificuldades aos ouvidos do Senhor. Das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando eles ouviu, a sua ira se acendeu, e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, acho que é assim que fala, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Eu escrevi um alerta assim: cuidado, Deus pode te ouvir. Deus pode ouvir o que você está falando, né? Pode dizer, Deus nos ouve 24 horas, o tempo todo, os nossos pensamentos. Mas aqui você vê que o povo começou-se a queixar das suas dificuldades. O povo, ele olhava mais para as dificuldades do deserto em vez de olhar para a provisão. O povo, eles começaram a reclamar tanto deles. Eles começaram a reclamar aqui, ó, no versículo 4, ele fala assim: se tivéssemos carnes para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das cebolas, dos alhos, mas agora perdemos apetite, nunca vimos mais nada a não ser este maná. Gente, eles estavam desprezando o que o Senhor estava dando para eles, eles estavam com saudade do Egito. Deus, quando fica revoltado aqui, não é porque eles estavam com desejo de comer carne, mas é porque eles estavam com saudade do Egito, do lugar onde eles eram escravos. Olha que loucura, tipo, eles estavam menosprezando algo que o Senhor estava dando para eles. Eles estavam indo rumo à terra prometida, mas com saudade daquele lugar que o Senhor tinha libertado ele. E aí eu trago essa reflexão para nós. Será que nós também, muitas vezes, não estamos com saudade do Egito, da onde o Senhor nos tirou? Né? Eu cresci no berço evangélico, mas eu me perdi no Egito, eu me afastei dos caminhos do Senhor, e o Senhor, pela graça dele, ele me restaurou e me deu essa esperança da terra prometida, onde nós estamos caminhando, né, rumo a ela. E nesse processo eu tenho vivido muitos milagres do Senhor, muitos milagres.
Mas muitas vezes, né, a gente fica com saudade do Egito. Eu lembro que eu já falei assim, ai, gente, quando eu tava fora da igreja, nossa, não tinha tanta luta, não tinha tanta tribulação. Já falei isso em muitos momentos atrás na minha vida, hoje não mais, pra glória de Deus. Mas já falei isso em muitos momentos atrás, né? Isso é o que? Saudade do Egito, né? Ah, porque agora que eu tô na igreja, minha vida acontece isso assim agora. Ah, porque agora que eu tô na igreja, minha vida acontece assim, assim, assado. E quando eu tava lá, isso é saudade do Egito. É saudade de querer de Deus, tudo que eu tenho vivido, esses milagres, esse maná que o Senhor tem preparado, a sua direção, o Senhor no meio de nós nos dando direção, sabe? A provisão da água, a provisão da roupa, a provisão de todas as coisas, né, que o Senhor tem mandado, não é suficiente. Eu tô com saudade do deserto. Então Deus fica muito, 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 muito bravo e Deus quer destruir esse povo. Mas Moisés, né, gente, ele é o líder que ele vai lá e se posiciona, ele intercede pelo povo para o Senhor, né? Ele se intercede pelo povo e o Senhor, ele vai lá e fala: Deus, eu, né? No momento até de exaustão, né? Deus, esse povo é seu, esse povo não é meu. Eu não posso levar esse povo sozinho, né? Essa responsabilidade é grande demais para mim, né? Você percebe uma intimidade de Moisés com Deus, né? Moisés, ele fala pra Deus quem ele é. Ele fala pra Deus os sentimentos dele. Ele fala: se é assim que vai me tratar, mata-me agora. Se te agrada de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Ele fala pra Deus: Deus, eu tô exausto, eu tô cansado. Esse povo tá aqui, ó, né? Tá acabando comigo. E esse povo não é meu. Então, ele vai lá e intercede por esse povo, mas ele fala dos sentimentos dele. A amizade de Moisés com Deus, assim, é encantador, gente. Eu terminei, assim, eu tô um pouco adiantada nas minhas leituras, e eu fico cada vez encantada, assim, sabe? De ver o coração adorador, a intimidade, o relacionamento dele que ele tinha com Deus. É impressionante, assim, né? E aí o Senhor, lá no versículo 18 mesmo desse capítulo, fala: diga ao povo que se consagre, pois vocês vão comer carne. O Senhor ouviu quando queixaram-se dizendo, tal. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz. E vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e queixaram-se dizendo a ele: porque saímos do Egito. Então, Deus, ele deu a bênção para eles, mas só a bênção que eles queriam, entre aspas, que eles falaram que eles estavam com desejo de carne, mas eles não estavam com desejo de carne, eles estavam com saudade do Egito. Eles queriam carne, mas o que eles queriam mesmo era estar no Egito, né? Aí Deus fala assim: ok, eles querem carne, eu vou dar carne para eles, eles vão comer carne até sair pelo nariz. E logo depois disso vem uma enfermidade sobre eles. Eu queria achar aqui, gente. Cadê? Ó, aí depois tem lá, tal, e quando você começa a ler, lá no finalzinho, fala assim, ó: durante todo aquele dia, toda aquela noite seguinte, o povo saiu, recolheu cordonizes, ninguém recolheu menos de 10, tal, vai falando, né? Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que ingerisse a ira do Senhor, se acendeu contra o povo, e ele feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado, Então aqui você vê que eles queriam algo, né? Eles se disseram que Deus estava fazendo para eles a provisão diária que Deus tinha para eles. Eles não passavam fome, eles tinham cuidado diário de Deus, mas eles sentiram o desejo saudade de coisas do Egito. Aí Deus deu a bênção para que eles queriam, entre aspas, né? O que eles mais queriam não era carne, eles comem carne, mas só que depois vem o juízo de Deus. E aí a gente tem que tomar cuidado. Existe a vontade permissiva e a vontade de Deus sobre a nossa vida. Tem outro nome que eu queria... E a vontade diretiva, né? Então, acho que essas palavras mesmo, não lembro. Então, qual que é a vontade de Deus? Qual que era a direção? Qual que era o desejo de Deus para aquele povo? Porque eles saíram do Egito, gente, e dentre 11 dias eles já chegassem na Terra Prometida. Mas só que eles eram rebeldes. Então, você imagina, né? Tipo, sei lá, um quadrado aqui, né? Cadê o desenho do meu marido? Então, você imagina um quadrado, né? Aqui, nesse quadrado, um exemplo, é a vontade diretiva de Deus, e fora desse quadrado, a vontade permissiva de Deus. Então, o que eram para eles viverem dentro desse quadrado, eles viveram fora, porque eles
eles não queriam, Deus começou a dar permissão, que nem essa carne, né, tentando explicar pra vocês. Essa carne era a vontade permissiva de Deus. Deus veio dar carne pra eles, Deus estava dando maná, que era suficiente pra eles, pra caminhada deles. Mas só que eles quiseram tanto carne, Deus deu, e começou que eles tiveram a consequência. Veio uma enfermidade sobre eles, uma praga terrível. Se eu não me engano, em Salmo 106:15, deixa eu só ver se é esses salmos mesmo, que vai falar sobre isso, né? Então nós temos que tomar cuidado. O que você tem pedido para Deus? O que você tem clamado tanto a Deus? E talvez não seja da vontade dele para você, né? Ai, Deus, porque eu quero um carro. Ou não, que Deus não vai dar carro, Deus não quer dar carro. Ou eu quero uma casa, ou eu quero morar de cidade, eu quero aquela faculdade, eu quero... Sabe, o que você tem, de repente, pedido ao Senhor, né? Que na verdade é um desejo que veio lá do Egito, que Deus não queria te dar. Não era essa a vontade diretiva, da direção que ele queria para sua vida, sabe? Mas só que você vai lá e pede tanto que ele permite, mas aí tem a consequência. Ó, eu vou estar confirmando aqui, eu não sei se é esse salmo que vai falar sobre isso que aconteceu com eles. Deixa eu só ver se for. Ai, eu leio aqui nessa tradução, deixa eu ver se é Salmo 106. É que é o Salmo 106. Aí ele fala sobre a incredulidade do povo. Fala sobre o que está acontecendo aqui. É um salmo que vale muito a pena você ler também. Então, Salmo 106 fala assim, ó. Vou ler lá no 15. No versículo 14, acabou de ler o 14 primeiro, ó. Dominados pela fome no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Concedeu-lhe tudo o que reclamavam, mas por sua gula mandou-lhe uma doença terrível. Então aqui está falando sobre isso, ou seja, eles conseguiram o que eles queriam, mas por causa da gula deles, por causa do pecado, da ingratidão deles, por causa da incredulidade deles, Deus concedeu essa praga, consequência da incredulidade deles, né? Então, isso traz uma reflexão para nós, de como nós estamos vivendo a nossa vida, na vontade permissiva de Deus, ou na vontade diretiva, que é muito melhor. Quando ele fala, vai por aqui, você vai debaixo da bênção, debaixo da paz dele, né? Então a gente continua lá, depois no capítulo... Ai, gente, ainda no capítulo 12 também, que eu acho incrível, no versículo 6 ali, fala, a gente vê a amizade de Deus ali com Moisés, quando Miriam e Arão criticam Moisés, e aí depois tem uma parte que Deus fala ali, que fala assim, ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, e a ele me revela visões, em sonhos falo com ele, não é assim, porém com meu servo Moisés, que é fiel com toda a minha casa, com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés? Aqui é Deus falando com Arão e com Miriam, né? Tipo, Deus tá vindo em defesa a Moisés. Fala, vocês não tem medo de falar do meu servo, não? Mas você... Gente, desculpa, tá tão calor. E eu esqueci minha garrafinha de água lá dentro. E então, vou continuar falando, né, pra ganhar tempo aqui. Como sempre, eu esqueço de colocar a bateria no meu celular pra carregar. E quando ele tá de pé, não dá pra colocar e gravar. Mas amém, né? Tamo em amigos aqui. Então, e aqui a gente vê sobre a amizade de Deus com Moisés, esse cuidado dele de defender ele, gente, de defender ele diante de Arão e de Miriam, é incrível. E a proteção, né, de quando a gente tem um amigo, a gente fica muito bravo quando fala do nosso amigo, né, a gente fala, tipo, né, como assim você tá falando do meu amigo? Como assim você tá se levantando contra meu amigo? Uma pessoa que eu conheço, né, que eu tenho amizade, imagine Deus, né, defendendo Moisés, é lindo. Depois aí vamos pular ali pro capítulo 14, que é onde a gente vê a revolta do povo no capítulo 14.
quando o povo começa todo o povo começa a se queixar contra Moisés e contra Arão, e quem dera tivesse morrido no deserto mais uma vez. Eles estão insatisfeitos com Deus, eles não estão felizes com Deus, e eles atacam Moisés ali. E eles começam a falar: quem dera nós tivéssemos morrido no deserto, né, do que trazemos essa terra só para deixar cair a espada. Aí fala: nossos filhos serão tomados como depois de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Ou seja, aqui eles só não estão, né, não é só saudade, não. Aqui eles estão decididos a voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito, né? Vamos voltar para o Egito, tá cansado, né? E ainda escolhem um líder, né? Vamos de bando, né? Vamos todo mundo voltar. E então Moisés e Arão se prostram em terra diante de toda a assembleia, né? E começam a falar: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, eles não fará entrar nessa terra onde há leite e mel. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo. Eles estão lá tentando motivar o povo. Fala: gente, peraí, não vamos desistir, vamos continuar. Na verdade, assim, quem se levanta para falar esse texto, que começa a falar da terra que percorreram, tudo é Josué, tá? É Josué junto com Caleb que começa a falar para o povo. Mas só que a comunidade não aceita, quer apedrejar ele, sabe? E não aceita. Eu quero achar o versículo aqui onde Deus quer destruir esse povo. Deus fala: gente, acabou, vou destruir esse povo tudinho. E Moisés vai lá falar com Deus, né? Vai lá mais uma vez como sacerdote, interceder por esse povo a Deus. Gente, o Moisés é um líder assim que realmente amava aquele povo, um povo rebelde, duro de coração. Então Moisés, ele vai lá e fala com Deus, ele fala o que está acontecendo com Deus, e ele lembra ao Senhor que Deus é benigno, que Deus é maravilhoso, que Deus é o que perdoa, tal. E aí Deus fala: eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo a verá. Mas como o meu servo Caleb tem espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes herdarão. Visto que os amalequitas, vários amanhã, deem meia volta e partem em direção ao deserto, tal. Aqui vai falando. Então aqui nesse capítulo 14, gente, você vê, lembra aquele censo que começou lá no primeiro livro, de 603 mil, se eu não me engano, alguns homens acima de 20 anos, fora, né, mulheres e crianças. Ninguém entrou na terra prometida, daqueles homens que foram contados. Deus falou: eu vou perdoar. Então você percebe que aqui não está falando sobre salvação, porque a gente vê que Deus perdoou aquele povo. Ele fala para Moisés: eu vou perdoar, mas eles não vão herdar a terra que eu prometi para eles. Então, porque o perdão, né, gente, a salvação, trazendo para Cristo, ela não é mérito nosso, né? A salvação é somente Cristo que pode dar para nós cremos nele. Mas só que nessa nossa caminhada, de repente você pode sim estar caminhando para ser salvo em Cristo, vai ter a sua vida eterna com Ele, mas quantas coisas você pode deixar de viver aqui na terra, quantas bênçãos você pode deixar de viver, de ter aqui por causa que você não creu no que Deus falou, por causa que você não confiou no que Deus falou. Deus falou para você assim, que olha, filho, assim como eu falei um pouco antes, que muitas vezes está pedindo coisas para o Senhor que Ele não quer te dar, que não está no propósito dele, mas você pede tanto que Ele fala assim: ok, né, você tem o livre-arbítrio, eu vou dar para você, mas você vai colher as consequências disso, como aquele povo com a carne. Assim como também tem coisas que o Senhor quer nos dar, tem propósitos traçados na nossa vida, e muitas vezes nós não vamos viver esses propósitos simplesmente por falta de fé, simplesmente porque nós não cremos nesse Deus, né? Você vê que Josué e Caleb, eles creram no que o Senhor falou, eles creram que eles iam dar a terra prometida e que eles eram capazes de vencer
todos aqueles outros espias que foram com eles não creram e ainda falaram e desanimaram o povo, né? Desanimaram o povo. Mas Josué e Caleb creram. Então todos os outros não alcançaram a terra prometida. O povo não alcançou a terra prometida por causa da sua incredulidade. Mas Josué e Caleb alcançaram a terra prometida porque eles confiaram na palavra de Deus. Eles confiaram no que Deus tinha prometido para eles. E isso tem que trazer uma reflexão para nós. Será que nós temos que ir nas promessas de Deus? Nas coisas que Ele falou que fariam para nós, que faria na nossa vida, na minha vida, na sua vida? Quantas coisas o Senhor já falou comigo e eu não criei. Quantas promessas e talvez eu ainda não tenha vivido por causa da minha falta de fé, por causa da minha incredulidade. E eu tenho falado, Senhor, né? E sem fé, gente, olha, pensa nesse versículo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente vê aqui claramente na atitude do povo a falta de fé, o quanto eles desonraram a Deus, o quanto eles faltaram com confiança em Deus e o quanto isso trouxe consequências terríveis para a vida deles, né? Então, que nós possamos ter, lógico, o principal é o nosso perdão, a nossa salvação em Cristo, né? Até alcançar o perdão do Senhor, né? Porque Ele possa nos perdoar, nós aceitarmos esse perdão. Mas nós precisamos também, gente, crer nas promessas dele e falar, Senhor, se o Senhor falou, vai se cumprir. Se o Senhor falou, eu vou lá naquela terra. Aquela terra que o Senhor falou para invadir, então é aquela terra que eu vou entrar, né? Mal dizer que nem um povo. É nessa faculdade que o Senhor vai fazer, que falou que o Senhor vai entrar, ok, então vamos preparar para fazer a prova. É naquele emprego que o Senhor falou que eu vou entrar, então eu vou levar meu currículo lá. É aquela casa que o Senhor falou que o Senhor vai me dar, então eu vou ir lá. É o meu esposo que o Senhor falou que vai salvar, é o meu filho que o Senhor vai salvar. O que o Senhor falou que vai fazer, então eu vou crer. Nosso papel é crer. Crer é confiar, é acreditar e falar, não, se Deus falou, que nem Josué e Caleb fala aqui, né? A proteção deles se foi, mas se o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Então, se o Senhor está conosco, nada nós vamos ter medo. Então, esse capítulo 14, ele é muito importante por isso, porque ele marca, né, falando que todo aquele povo ia morrer. Deus fala assim, todo aquele povo vai morrer, eles não verão. E continua várias coisas sobre a conduta do povo, como eles deveriam fazer. Depois tem a vara de Arão que floresce, que na verdade a vara de Arão florescer é Deus confirmando o sacerdote de Arão, né, diante do povo. Depois lá no capítulo 18 também fala sobre o dízimo, né? A gente vê várias partes da Bíblia que falam sobre o dízimo no Antigo Testamento, né? Até antes da lei já tem o dízimo, então eu marquei ali algumas coisas. E o capítulo 20, gente, ele é um capítulo que eu fiquei assim, no dia que eu li, eu fiquei bem triste, assim, não triste, fiquei refletindo, né, sobre ele. E é um dos capítulos mais, eu acho, mais pesados, assim, para mim, digamos, de números 20, assim, né, se você não consegue entender. Então, se você não parar para ler, pensar e pedir a Jesus Espírito Santo para te direcionar. No capítulo 20, deixa eu ver quanto tempo tá dando de vídeo aqui, gente, já não tem como saber. No capítulo 20, começa falando que Miriam morreu e foi sepultada. E não havia água para a comunidade, o povo se juntou contra Moisés, começa a discutir com Moisés, a gente quer água, tal, você nos trouxe para morrer aqui. Aquela ladainha daquele povo que murmura, que você que está lendo números, você tá vendo. Até estava conversando com uma amiga minha que estava lendo a Bíblia, tá lendo também a leitura com a Bíblia, onde ela, no culto do nada, ela virou para mim e falou assim, nossa, como aquele povo reclama, né? Nossa, que povo terrível o povo de Israel, né? E eu até, na hora que ela começou a falar, acho que a gente foi do nada, assim, né? Que ela falou, eu fiquei pensando, falei, nossa, o povo que ela tá falando, tá, o povo de Israel. E eles reclamam mesmo, gente, murmura de tudo, né? E aí Moisés vai lá e fala com Deus, e aí Deus fala assim pra ele, olha, Moisés, você não, pegue a vara com seu irmão, reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem, né? Então Moisés vai lá e faz tudo isso. Deus falou, coloca a comunidade lá. Mas só que aí, ele, em vez de falar, Deus fala assim para ele, vou ler de novo para vocês. Diante daquela, pegue a vara com o seu irmão, pegue a vara e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade. E diante desta fale aquela rocha. Então, diante da comunidade, você vai falar com a rocha. E ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Vamos ver o que Moisés fala.
Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como Moisés lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, até então tudo bem. E Moisés disse, aqui começou, sabe? Quando começa a ladeira abaixo, sabe aquele negócio assim, vai dar ruim, foi tipo aqui. Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhe dar? Moisés então ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade. Acho que voltou, gente, acho que o vídeo deu uma travada e voltou. Eu espero que sim, que ficou parecendo uma coisa aí. Então, ou seja, Moisés não era para falar com o povo, era para falar com a rocha. E não era para bater na rocha. Moisés bate 2 vezes na rocha. E aí Deus fala assim, você não vai herdar a terra. No primeiro momento que eu li isso, gente, meu Deus do céu, eu fiquei muito chocada. Eu falei, Deus, você tá sendo injusto. Porque olha o tanto de pecado que esse povo comete. No primeiro momento que a gente vê um erro de Moisés, sim, né, um erro gritante de Moisés, digamos, ele já não vai mais herdar a terra prometida. Mas, em primeiro lugar, quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Então, todos nós que estamos à frente de liderança seremos mais cobrados do que qualquer outra pessoa. Nós seremos mais cobrados, né? Porque o Senhor confiou algo a vocês. Deus fala que Moisés e Arão não confiaram nele para honrar a santidade à vista dos israelitas. E quando você começa a lembrar lá no começo que Deus chama Moisés em Êxodo, Deus fala, aí Moisés fala, mas como é que eu vou fazer isso? Aí ele fala que eu sou. Moisés, ele não iria fazer nada. Quem iria fazer era o eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o eu sou. Lembra? Todas as vezes que ele se falar, quem mandou? O eu sou. Então era Deus que faria. E aqui Moisés tentou fazer. Moisés não fala assim, ó, escutem rebeldes, será que Deus não poderia fazer água da rocha? Será que Deus não poderia sair água da rocha para lhe dar? Mas Moisés fala, escutem rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhe dar? Teremos quem? Ele e Arão. Ele trouxe uma responsabilidade para si, como se ele fosse resolver. Ele não ia resolver, que quem iria fazer era Deus. Ele faltou com confiança em Deus, né? Muitos falam que é frio a rocha, que é Cristo e tal, mas eu não vou entrar nesse contexto. Eu prefiro, quando eu vi, eu pensei mais sobre isso, de que ele desobedeceu nesse sentido. Primeiro, que se aqui está escrito que Deus falou que ele não confiou em Deus, que faltou fé em Deus, ponto final, faltou fé. Né? E quando você lê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes esse versículo, você começa a pensar, você fala, nossa, realmente ele não falou que era Deus quem estava falando para eles que Deus faria água da rocha, que ele poderia falar diante do povo, olha, que Deus falou assim para ele, fale com a rocha, né? Fale aquela rocha, porque ele poderia falar rocha, dá água, porque Deus, o eu sou, né, mandou sair água, assim, sei lá. Mas não, ele simplesmente, ele não fala com a rocha, ele fala com, então ele fala com o povo. Ele desobedece a Deus, ele age diante da ira dele, diante daquele momento de cansaço, de exaustão que ele tá exausto, né? E ele age diante ele coloca em primeiro lugar as suas emoções, né? E eu lembro que no dia que eu li, eu escrevi aqui que ele estava exausto, nervoso, e eu coloquei, quem sabe até em luto ainda pela sua irmã, porque o capítulo começa falando que a irmã dele tinha morrido e foi sepultada. Então, nós como líderes, ou você líder da sua casa, líder da sua família, líder do seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja, tome cuidado para você não colocar suas emoções em primeiro lugar, né? Agir sem domínio próprio, né? Que falta isso, sem domínio próprio. E o domínio próprio vem quando nós deixamos o Espírito fluir em nós, o Espírito Santo fluir em nós. Até dei risada na nossa aula do EBD, esse teve a última aula que eu dei no EBD, que eu falei sobre isso, que teve época que eu falei assim, eu vou produzir domínio próprio, que eu vou produzir mais longanimidade, né, mais bondade, mais... deu branco aqui, mais paz, né, várias coisas que eu achava
que eu ia começar a pensar durante o dia e ia fluir naturalmente. Mas o fruto do Espírito vem quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nós. Esse tempo que eu gasto em oração, esse tempo que eu gasto em leitura da Bíblia, mal dizer que não é gasto, né? Mas esse tempo que eu estou com Ele, ouvindo Ele falar comigo, seja no capítulo que eu leio, seja numa oração, seja durante o dia lavando uma louça, fazendo algum serviço aqui na minha casa, e eu ouvi a voz dele me direcionando, sabe, diante das dificuldades, o Espírito Santo falando assim, sabe, olha, filha, não age assim, olha, respira, né? E ele vai te dando, você vai percebendo, você fala, meu Deus, eu venci isso, meu Deus, eu consegui ficar quieta, que é difícil, meu Deus, eu consegui ter paciência, eu consegui ter paz, é você olhar, tá tudo de ponta cabeça, você fala, meu Deus, eu estou com paz no meu coração, estou agindo como uma pessoa pacificadora, né, no meio de uma confusão, no meio de fofocas, você fala, estou agindo como uma pessoa pacificadora no meio de tudo isso, e aí você sabe, nossa, isso não é de mim, é o Espírito Santo em mim, né, então, e muitas vezes a gente quer agir com as nossas nações, com as nossas justiças, né, Moisés estava irritado, estava cansado, exausto daquele povo. E aí ele age nesse momento, mas só que ele quis tomar um lugar que não era dele, né? Às vezes, lógico, nem tão consciente, mas ele quis, às vezes, um momento de ira, né? Ali de cansaço mesmo. E ele não questiona o Senhor. Acho que só lá em Deuteronômio ele vai falar uma vez só sobre isso. Ele não questiona o Senhor, porque Deus conheceu o coração dele. Então, se ele não confiou, ele não confiou em Deus, né? Então, fica esse alerta para nós. Cuidado na hora de você agir pelas suas emoções. Respira um pouquinho, né? E sempre faça o que Deus falou para você fazer. Sempre, 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 sempre faça. E o que Deus mandou nós fazermos aqui, ó, na palavra, na Bíblia. É aqui que tá o que ele quer que a gente faça, que é o que nós possamos fazer, né? Então esse capítulo 14 meu coração dói, porque você fala, ai gente, que dó de Moisés, né? Mas depois quando você vai lá no finalzinho, lá em Deuteronômio, que você vai ver a morte dele, você fala, ele continuou, mesmo na falha dele, ele continuou tendo relacionamento, uma amizade linda com o Senhor, não muda nada, é incrível, né? E gente, vou dar uma adiantada, meu Deus, a hora passa, os vídeos ficam gigantescos. Depois tem o segundo recenseamento, que já é outro povo, não, aquele povo todo morreu, aquele povo tudo morreu, que Deus falou que não ia dar terra, não é da terra, só Josué e Caleb mesmo, que é da terra. Aí Josué e Caleb, quando vai conquistar a terra dele, ele tá tão velhinho já, modo dizer, né? Tá velhinho já, 80 anos, e aí ele fala pra Josué, eu vou lá conquistar, não vou falar o nome da tribo agora que eu não lembro, ele fala, eu vou conquistar, porque lembra que Moisés falou que eu ia ter direito àquela terra, tal, porque eu criei, porque eu confiei e tal, e ele vai lá conquistar algo que o Senhor falou pra ele. Ele não Gente, Deus quando falou pra ele, se não me engano, ele tava com 40 anos, né? Na Bíblia 40 tem um significado muito importante, sempre tem muitas coisas 40, você vai perceber. E quando chega lá com 80 anos, né, é quando ele conquista, se eu não me engano, né, 40 anos, é isso mesmo, 40 anos depois, com 80 anos, e ele tá forte, animado, confiante na promessa que o Senhor falou. Ai, gente, a gente aprende demais, né, porque Deus faz uma promessa hoje pra gente, passa 15 dias, 20 dias, a gente tá acabado, né, ai, Deus, vai acontecer mais. Eu tô guardando umas promessas tem uns anos aí, de vez em quando a gente dá uma desanimada, né, mas aí você fala, Deus, vem me fortalece, tem misericórdia de mim, socorro, não deixa eu perder tudo por causa, né, por causa da minha falta de fé. E uma coisa que é terrível também é quando Deus entrega o homem às suas próprias paixões, né? É como se Deus tivesse falado assim, ó, esse povo eu cansei, né? Cuidei daquela primeira geração lá. Deus falou, ó, não dá, não tem como, vou entregar eles pra eles mesmos, vão morrer no deserto, vão ser tudo, não vão entrar. Vão viver a vida deles aí, né? Então, modo de dizer, é algo pra gente se pensar nas nossas atitudes, né? Então, vamos dando uma adiantada. Já estou no versículo 35 aqui. Depois, um dos irmãos que lê comigo até perguntou sobre a cidade de refúgio. Tem bastante curiosidade, né, gente? E aí, eu até respondi para ele. Até se vocês tiverem alguma dúvida, às vezes, ou lerem, não entenderem, vocês podem mandar a pergunta para mim, às vezes, no privado, no grupo mesmo. Aí, às vezes, eu pergunto para que quando eu não sei responder, né? Porque também não sei, né, gente? Estamos todos aprendendo juntos. Eu procuro pesquisar, estudar ou mandar para outras pessoas para me ajudar na resposta, tá bom? E ele até fala sobre uma cidade de refúgio. O que é essa cidade de refúgio? Acho que até passei o capítulo aqui. Então você percebe que Deus se preocupava muito, né? Acho tão interessante isso. Fala, olha, será que é em Números mesmo? Acho que é em Números mesmo que fala sobre a cidade dos refúgios. E aí fala assim, olha, se vocês alguém matar um outro irmão enganado,
Aí você tem uma cidade de refúgio onde ela possa fugir, né? Onde ela possa ficar lá um tempo para que alguém da família não queira se vingar, tal. Ai, Deus, eu tô achando que é em Levítico. Ah, não, aqui, ó, aqui mesmo, capítulo 35, que fala sobre as cidades de refúgio, é por isso que eu lembrei. E que a pessoa possa ir lá, né? Ficar lá para ela não ser vingada de algo que ela fez sem querer. Aí é interessantíssimo, né, gente? Você lê o cuidado de Deus em todas as áreas, o ensinamento de Deus em todas as áreas. Para o povo, né? Dele cuidar desse povo, né? Então, um resumo, uma reflexão que eu fiz aqui, sempre quando eu termino de ler o livro, eu escrevo alguns pontos chaves para mim, que Deus conhece pelo nome o que são seus. Eu falei isso por causa da contagem, Deus conhece cada um por que são seus. A incredulidade impede a entrada de uma vida abundante em Deus, né? Então, se você não tiver fé, se você não confiar em Deus, você não vai ter uma vida abundante em Deus. Nós precisamos crer em Deus. Uma coisa muito interessante é que tem algumas ligações com o Novo Testamento, algumas prefigurações de Cristo. O povo, eu não lembro qual capítulo que fala sobre a serpente, né? Então, tanto que Cristo é apresentado como a serpente que é levantada, né? Para que o povo fosse curado da morte de uma picada de uma cobra. Deixa eu só ver de qual capítulo que é também. Deus falou para Moisés assim: faça uma serpente e erga ela. Toda vez que alguém for picado, para não morrer, vai olhar para ela e vai ser curada. E aí, depois, lá no Novo Testamento, Jesus fala sobre isso. Ele é aquele que foi assim como Moisés, assim como a serpente que foi levantada no deserto, assim também é Cristo, né? Foi levantado no madeiro. Eu não sei se o versículo é bem assim, gente, eu devia ter anotado, né? Mas o que significa isso? Que se nós quisermos estar curados, né, do pecado, livres do pecado, nós temos que olhar para Cristo. É somente nele, é somente Ele quem é a solução. É somente Ele quem nos perdoa os nossos pecados, dá a esperança da vida eterna. Deixa eu só ver se eu tenho anotado aqui, gente. Tem um comentário aqui, deixa eu só ver. E aí a gente pode estar olhando para Cristo, né? Que Ele é o nosso Salvador. Então é muito legal você ver isso, depois é citado lá no Novo Testamento também. Glória a Deus, porque nós temos a esperança. Então nós temos que olhar para Ele, porque o pecado tá em nós, né, gente? Querendo nos destruir, querendo fazer com que nós perecemos, né? E eu não sei onde tá agora, gente. Eu não sei onde tá agora, eu não sei onde tá agora. Eu tenho certeza que tinha marcado aqui, deixa eu olhar na minha Bíblia só. E aí eu falo pra vocês. Então, Cristo é aquele que nós temos que olhar para nós ficarmos libertos e livres de nós mesmos. Eu quero achar aqui, porque se eu conseguir achar aqui, eu consigo lembrar do versículo que eu anotei lá do Novo Testamento. Ó, aqui, ó. Tá no Números 21, que vai falar sobre a serpente de bronze, né? Então, todas as vezes que fomos ficados pela serpente do pecado, eu coloquei assim, nós temos que olhar para Cristo. Então, vamos lá. E onde é que Deus vai falar, que Jesus vai fazer o comparativo, né? Que a gente vê o comparativo da serpente de bronze levantada, né, com Cristo levantado. Então, João 3, 14 e 15. Deixa eu ler nessa tradução aqui. Então, eu não sei como é que você tem vivido a sua vida de repente, com as pessoas que estão sofrendo, não conseguem, caindo sempre nos mesmos pecados, nas mesmas falhas. Precisa olhar para Cristo, que é Ele quem perdoa os nossos pecados, né? João 13, 14 e 15 fala: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E depois vem aquele versículo maravilhoso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se a serpente do pecado tem nos atingido, nos alcançado, é em Cristo. É olhando para Ele, crendo nele, que nós estaremos livres, né? E lições que eu coloquei também aqui como resumo no final da Bíblia. Eu sempre gosto de marcar isso tudo da Bíblia, gente. Assim, que eu devo fazer o quê? Fugir das murmurações, fofocas, idolatria, incredulidade, rebelião, falta de submissão, que seriam momentos de inveja ali. Então, que nós possamos, né, falar: Senhor, nos ajuda nessa caminhada, Pai. Pai, nos ajuda a viver a Tua palavra, né? Nos ajuda a não ser como esse povo de coração tão duro. Nos ajuda a não olhar para os gigantes da terra prometida, né? Das coisas que Ele nos impedir de chegar lá, mas ajuda a nos olhar para o Senhor, que se o Senhor estiver conosco, como disse Josué, nós conseguiremos, né? E eu vou fazer diferente, vamos terminar com uma oração.
para que o Senhor te ajude nesse processo de leitura da Bíblia. Não desanima. Se você ainda está atrasado na sua leitura, não desanima. Continue lendo. Mesmo que você não consiga terminar nos 10 meses, termina nos 11, termina nos 12, mas não desanima. Priorize. Tá? E o Senhor possa te abençoar. Vai começar Deuteronômio agora, gente. Deuteronômio é maravilhoso, é lindo, os livros mais lindos da Bíblia. Eu sempre tô, na hora que eu tô lendo, eu fico encantada com o livro, né? Mas Deuteronômio é muito lindo mesmo. E o Senhor abençoe você, viu? Que tá lendo aqui com a gente, fico muito feliz, viu? Deus abençoe cada um de vocês. Pai, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer, ó Senhor Jesus, pela alegria que nós temos, ó Pai, de ter a tua palavra, Deus. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, porque nós temos essa liberdade de ler a tua palavra, Senhor. Quantas Bíblias eu tenho na minha casa, Pai, que liberdade linda nós temos na nossa nação, Pai. Então eu te agradeço em primeiro lugar por isso, Senhor, te agradeço por isso. Te agradeço, Pai, por cada pessoa do grupo, Senhor, que tem lido a palavra, Senhor, que tem se esforçado, Pai, sabe, mães, donas de casa, as pessoas que trabalham, estudam, Pai, com tantos compromissos, Pai, mas elas têm priorizado, Pai, momentos para ler a tua palavra, Deus. Pai, nos ajude, Senhor, nos ajude, Deus, a não sermos murmuradores, Pai, a não participarmos de fofocas, Pai, a não temos invejas, não temos, Pai, espírito de rebelião, de falta de submissão, Senhor, nos ajuda, Pai, a viver a Tua palavra, Senhor, nos ajuda a confiar em Ti, Senhor, a crer em Ti, ó Deus amado, a olhar somente para Ti, ó Deus querido. Em Ti que nós queremos crer, Pai, e no que o Senhor falar, Pai, seja suficiente na nossa vida. Que quando o Senhor falar, Pai, nós possamos crer, simplesmente crer, ó Pai, independente, ó Pai, de nós entendermos ou não naquele momento, mas nós queremos crer, ó Senhor. Pai, nos ajude a ver, Senhor, os milagres diários, Pai, como maná, ó Deus, e termos pleno contentamento em Ti, Senhor. Dai-nos contentamento, Senhor, em Ti, ó Pai. Que nós não venhamos ter saudade, Pai, do que nós vivíamos antes, Pai, no Egito, Pai, na vida de pecado, na vida de escravidão, ó Deus. Mas nós queremos ter contentamento em Ti. Pai, que nós nunca venhamos tirar os olhos de Cristo, Pai, que foi levantado, morreu naquela cruz, mas ressuscitou, Senhor, ao terceiro dia e nos dá a esperança da vida eterna, Deus querido. Ó Senhor amado, guarda-nos, ó Pai, guarda-nos, ó Senhor, de nós mesmos, ó Pai, guarda-nos, ó Deus, dessa vida de pecados, Pai, de nós nos entregarmos, Pai, aos nossos próprios desejos e vontade, Pai, mas nós queremos andar, Pai, na sua vontade, Pai, na vontade sua diretiva, Pai, não na vontade permissiva, Deus, mas naquilo que o Senhor tem para nós, na direção que o Senhor der para nós, ó Pai, é que eu te peço, Senhor, abençoa cada um, Pai, nos ajude a continuar lendo e amando a tua palavra, em nome do seu Filho Jesus Cristo, amém. Gente, Deus abençoe vocês, viu? Vou ler até a bênção sacerdotal, vou terminar com a bênção sacerdotal, que ela é linda, acho que eu até coloquei lá no grupo esses dias, que fala assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te conceda a paz, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Deus abençoe, gente. O próximo livro é de Deuteronômio.